E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Thiago. O tópico que a gente vai falar aqui hoje é algo que eu recebo demais nos comentários, e é o possível reboot de Star Wars. Por que a Disney simplesmente não rebuta Star Wars? Isso é o que muita gente me pergunta, é o que a gente vai responder aqui hoje. Um reboot de Star Wars é algo que pode ser visto por muitos aí como uma chance de revitalizar, né? Reiniciar a franquia, começar do zero e criar algo que é melhor que o que a gente tem hoje. O que, sinceramente, não seria algo muito difícil, né? Como a gente sabe, a Disney, a esse ponto, ela não fez tanto dinheiro com Star Wars o quanto eles imaginam. A gente já teve notícias, por exemplo, dizendo que as sequels de Star Wars não fizeram muito dinheiro para a Disney. Eles basicamente se autopagaram, mas eles não tecnicamente lucraram com isso. Então, o reboot, se a gente analisar assim, o grande contexto da história aqui, a gente consegue ver que o reboot é uma grande oportunidade para começar a franquia do zero, trazer dinheiro pra Disney e melhorar Star Wars pros fãs de Star Wars, eu e você aqui. Ainda assim, como a gente sabe, a Disney até hoje não deu nem sinal que isso vai acontecer. Então a gente vai analisar aqui hoje não só o porquê, mas por que eu pessoalmente acho que não seria uma boa ideia. Eu acho que seria uma má ideia. Em primeiro lugar, Star Wars simplesmente não é como a Marvel ou a DC. Star Wars, se você já assistiu a trilogia original, a gente consegue ver que Star Wars tem uma história fixa. O George Lucas simplesmente desenvolveu Star Wars com uma história completa em sua mente, que é a história da primeira trilogia e da segunda trilogia original e as prequels. Essa é a história do George Lucas, é isso que é Star Wars. Qualquer coisa além disso é simplesmente um extra. Quando a gente analisa a Marvel e a DC, por exemplo, elas funcionam de uma forma bem diferente. A Marvel e a DC, elas são baseadas especialmente em comics. Isso dá para eles, para os criadores, um campo muito mais largo para eles brincar. É um sandbox. Você pode escolher um ponto aleatório na história de um personagem, do Super-Homem ou do Homem-Aranha, por exemplo. Você vai lá, escolhe um momento na história dele, escolhe o vilão que te agrada, que você quer mostrar para a audiência, e você simplesmente faz o filme da forma que você quer. Existem várias formas da gente enxergar esses personagens. Às vezes eles são vistos como vilões e às vezes vistos como heróis. Agora a história do Luke Skywalker, por exemplo, é uma história muito mais fixa, sendo baseado especialmente em filmes, como George Lucas quis criar inicialmente. A história do Luke Skywalker, como eu já disse, é uma história fixa. Ele é um jovem rebelde que vive num planeta terrível chamado Tatooine. Ele eventualmente descobre poderes, os Jedi, o Obi-Wan Kenobi, um antigo cavaleiro. Ele entra para a Aliança Rebelde e então ele descobre o seu pai, que é um vilão. Vader também tem uma história fixa, não tem como você ficar brincando com ele. E o Luke Skywalker, o Jedi herói, ele vai lá, destrói a Estrela da Morte, mata o Imperador, seu pai morre e a história acaba aí. É uma história linear, ela tem um começo e ela tem um fim. Não tem espaço, não tem formas diferentes de você ficar vendo o Luke Skywalker. Melhor exemplo disso é Os Últimos Jedi. Rian Johnson, quando ele fez Os Últimos Jedi, ele trouxe pra gente um Luke Skywalker que é um look muito diferente do Luke Skywalker do George Lucas, da trilogia original. O look do Ryan é um look que tentou matar o seu sobrinho, é um look que perdeu a sua academia Jedi, contrário, por exemplo, dos Legends. É um look diferente, um look depressivo, um look meio bolado com a vida, e o resultado disso é que não se encaixou bem com os fãs. Eu penso assim, sei que a maioria também pensa que o Luke Skywalker lá dos Últimos Jedi é um Luke Skywalker que é quase um alienígena, é uma outra pessoa, um clone do Luke. É um Luke que não é o Luke do George Lucas, entende? Foi uma recepção que não foi boa nem um pouco. Então o Luke Skywalker, como eu já disse, ele é um personagem fixo. Ele é daquele jeito e ponto final. É do jeito que o George Lucas criou ele e ponto. E é isso, e acabou. Isso sem levar em consideração a utilidade de um reboot. Se eles fossem fazer um reboot, eles teriam basicamente que fazer um Ctrl-C e Ctrl-V dos 6 filmes lá do George Lucas. Seria um Ctrl-C e Ctrl-V, só que com pessoas diferentes. E eu acho que isso não ia colar. A gente ia assistir aquilo, sim, os gráficos provavelmente seriam melhores, especialmente a trilogia original, certamente seriam melhores, mas o Han Solo diferente, será que ele ia cativar a gente como o Han Solo original cativou? Um Luke Skywalker diferente, será que ia cativar a gente igual? A Leia diferente, um Obi-Wan diferente? Será que ia ser aquela mesma sensação de quando a gente assiste hoje a trilogia original? Uma outra pessoa fazendo o Anakin Skywalker ou Obi-Wan Kenobi lá nas prequels. Será que essas duas novas pessoas aí iam agradar a gente? O risco, eu sinto que o risco ele é muito grande. Eu não sei se vale a pena. Um outro ponto muito importante que a gente tem que lembrar
é sobre o contrato de venda da Lucasfilm do George Lucas. Quando ele assinou aquele contrato, quando ele vendeu Star Wars lá pro Bob Iger, pra Disney, o George Lucas, ele garantiu algumas coisas, e entre elas é a imutabilidade, a impossibilidade de alterar os 6 filmes que ele fez. Isso significa que a Disney não pode ir lá e fazer, por exemplo, uma versão remasterizada, melhorar efeitos especiais, ou até mesmo rebootar nenhum dos 6 filmes do George Lucas. Eles são intocáveis até acabar o copyright do George Lucas, que se eu não me engano vai ser uns 70 anos, alguma coisa assim. Ou seja, só daqui várias décadas que a Disney finalmente vai ter autorização de realmente conseguir mudar tudo que o George Lucas fez. Por enquanto, eles estão somente limitados aí a fazer coisas novas. E falando de coisas novas, a gente tava falando das sequels agorinha, né? Vale lembrar também, gente, que as sequels é meio que um reboot light, dependendo do ponto de vista. O Force Awakens, por exemplo, Despertar da Força, ele é basicamente, se você for analisar, uma cópia da Nova Esperança, só que uma cópia inferior, né? Até o último filme das sequels, né? O retorno lá, a ascensão da Rey, a ascensão Skywalker. Até o vilão daquele filme continua sendo Palpatine. De uma certa forma, a Disney planejou meio que não rebootar diretamente, mas refazer a trilogia original de uma forma moderna para cativar uma audiência nova. É exatamente isso que a sequels é. A sequels é um reboot light da trilogia original do George Lucas. E a gente sabe exatamente o quão positivo elas foram recebidas, né? E quão boas elas foram. Longa história curta, não foram boas. Uma outra coisa que a Disney fez, um outro reboot light que eles fizeram também, a gente tem que lembrar, é basicamente a deletada que eles fizeram com o universo expandido, os Legends de Star Wars. George Lucas nunca oficialmente considerou o universo expandido como algo canônico, mas ele considerava sim como parte do universo, como histórias que expandiam o universo. Ele não era super informado sobre tudo que acontecia, mas ele considerava assim como parte do universo. E a Disney foi lá e aniquilou aquilo, deletou aquilo basicamente. O que, dependendo do seu ponto de vista, pra mim é considerado uma espécie de um reboot light. Especialmente levando em consideração que eles reescreveram aí várias coisas, vários aspectos aí dos antigos Legends, que hoje em dia é o que a gente chama de universo expandido, só que canônico, o universo da Disney. E sem dizer que basicamente se eles fizessem um reboot de Star Wars, seria em sua essência uma admissão de culpa, seria eles falando, olha gente, desculpa, a gente errou severamente, então a gente vai reiniciar o universo de Star Wars. E vamos ser honestos aqui, você consegue enxergar a Disney admitindo culpa? Você consegue chegar a Disney falando que, nossa, eu errei, então vou fazer melhor para vocês, fãs? Isso é algo que eu não consigo enxergar. Em vez de admitir a culpa, o que eu vejo a Disney fazendo hoje em dia é essencialmente dobrando a aposta. O melhor exemplo disso, a pior parte de Star Wars sequels, e o que eles estão fazendo hoje? Tá fazendo mais filmes da Rey. Você acha que a Disney pensa? O maior fracasso de Star Wars é a Rey. E a Disney tá querendo fazer mais filmes da Rey. A gente não tá vendo a Disney admitindo culpa em relação às sequels, pelo menos. A gente tá vendo o que eu acabei de falar. Eles estão dobrando a aposta. É o que eles sempre vêm fazendo aí, desde que as sequels terminaram. Eles vão em cima 2 vezes, 3 vezes, infinitas vezes. Criaram um universo inteiro aí, ó. Outro exemplo, maluco. Alta República, basicamente a era de Star Wars que menos vendeu na história de Star Wars. A mais mal vendida é a era da Alta República. Isso parou a Disney de forma alguma, eles lançaram mais livros, lançaram comics e de brinde, meus parabéns, a gente recebeu até mesmo o quê? Uma série da Alta República, a gente recebeu o Acolyte. Então assim, na minha visão, não só a Disney não quer fazer um reboot de Star Wars, mas eles nem sequer podem fazer um reboot de Star Wars. E a gente também não pode esquecer, claro, que o pessoal da Disney que fez o universo canônico de Star Wars atual, eles continuam lá na Disney. Então se a gente tiver um reboot de Star Wars, a gente vai ter um reboot com a visão do mesmo pessoal que fez coisas ruins de Star Wars. Pra gente considerar a possibilidade de um reboot, a gente tem que fazer um reboot dentro da Lucasfilm em si. A gente tem que rebootar todos os funcionários lá. Precisa de uma nova visão dentro da Lucasfilm pra gente começar a considerar um reboot. É uma situação que é muito complicada e, honestamente, é muito trabalhoso e muito arriscado. Isso é algo que a Disney jamais faria. Mas deixem aí nos comentários, gente, o que vocês acham de um reboot de Star Wars? Você acha que seria a solução pra Star Wars? E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.